Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Pode parecer óbvio, pode parecer que é algo natural, mas o Supremo se tornou tema de campanha, da campanha eleitoral deste ano, e essa é a primeira vez que nós vemos esse fenômeno acontecer desde muito tempo. Se a gente lembrar a campanha de 2002, em que Lula foi eleito, ninguém questionou ao candidato quem ele indicaria para o Supremo quando assumisse, se assumisse. E Lula teria 3 indicações a fazer assim que chegasse à presidência da República. 3 ministros longevos, conservadores, sairiam e certamente Lula indicaria alguém mais próximo das pautas de esquerda para o STF. Em 2006 também nós não vimos muito o Supremo ser tema de campanha, 2010 também não, 2014 alguma coisa, mas agora o Supremo se tornou um dos temas centrais da campanha deste ano. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro disse que uma das coisas mais importantes a fazer, se eleito, seria escolher 2 novos ministros do Supremo. Lembrando que quem vencer as eleições deste ano vai indicar pelo menos 2 ministros no próximo mandato, e 2 ministros logo em 2023, com a saída da ministra Rosa Weber e do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentam aos 75 anos. Para tentar entender por que o Supremo virou tema da campanha eleitoral, o nosso time completo do Sem Precedentes: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Diego, eu queria começar perguntando para você, porque eu acho que a gente tem inúmeras explicações, algumas podem parecer óbvias, né, para quem agora assiste ao debate eleitoral, pré-eleitoral, né, e vê que Lula e Bolsonaro falam constantemente de Supremo, mas nem sempre foi assim. E por que você acha que esse cenário mudou de lá para cá, pelo menos de 2002 para cá? E se a gente botasse aí 94, 98 também, o Supremo nunca foi tema de campanha. Por que o Supremo agora é tema de campanha? Felipe, Juliana, Tomás, tudo bem? Eu vou começar apontando coisas que eu acho que não são a explicação, né? Porque é muito tentador a gente comparar essas datas que você mencionou com os dias de hoje e listar as coisas que acontecem hoje com o Supremo, que não aconteciam na época, e achar que elas explicam. Mas pega 2 coisas: a exposição pública do Supremo e o uso de competências criminais do Supremo. Só observar muito rapidamente que se a exposição pública do Supremo fosse suficiente, a gente teria visto virar tema de campanha há muito tempo, né? Como o podcast, né, que o Felipe produziu e conduziu, Parede São de Vidro, conta essa história, essa transformação do Supremo na relação com a opinião pública, com alto grau de exposição e presença constante nas páginas dos jornais. Isso vem, né, ali dos anos 2000. Essa é uma construção que é muito anterior a essa entrada do Supremo na pauta eleitoral propriamente dita. Então, não é suficiente. Outra coisa que também é anterior e, portanto, não suficiente é o uso dessas competências criminais do Supremo. A gente pode dizer que o mensalão, né, foi uma espécie de perda da inocência, se é que havia inocência, pelo menos em alguma dimensão, se ela ainda permanecia. O mensalão deixou claro para os políticos o tipo de poder que o Supremo tem para exercer, não sobre questões, mas sobre pessoas, né? E também não é suficiente, porque depois dos julgamentos do mensalão, a gente não viu imediatamente esse tipo de discussão aparecendo nas eleições de 2014, por exemplo, né? Pelo menos não de forma muito direta. Então, começaria colocando 2 coisas que eu acho que não são suficientes: essa exposição pública hiperacentuada do Supremo e o uso dessas competências criminais. Talvez sejam parte da explicação, mas acho que elas não são, por si, fatores decisivos para acontecer o que está acontecendo agora no Brasil. Juliana, eu queria perguntar para você, na mesma sequência do que o Diego disse, pauta social, pauta de costumes, seria uma explicação razoável para a gente dizer que o Supremo passou a ser tema de campanha? Decisões que o Supremo deu no passado sobre união afetiva, interrupção de gravidez de fetos anencefálicos, seria um motivo para o Supremo se tornar um tema de campanha eleitoral? Recondo, Tomás, Diego.
Seguindo na linha aí da sistemática que o Diego trouxe, acho que sim e não, né? Acho que essas pautas elas estão presentes hoje, elas são cruciais na posição em que o Supremo ocupa nesse debate eleitoral, mas elas já estavam presentes, né? Pelo menos ali desde o início dos anos 2000, a gente vê o Supremo atuando com força e assim mais ainda a partir dos 2010 nesse tipo de pauta, nesse tipo de agenda, né? Sem que isso tivesse sido necessariamente acompanhado por esse protagonismo no debate eleitoral. Né? Então, acho que tem vários temas que estão na pauta do Supremo que são cruciais e que surgem nesses debates, mas alguns deles já estavam aí, né? Inclusive, você mencionou essa questão, por exemplo, do aborto de feto anencefálico, né? É uma questão que já estava colocada, a gente teve a questão indígena, né, na discussão do Raposa Serra do Sol, que volta agora mais recentemente. Tem alguns temas que já estão presentes no Supremo há algum tempo, mas agora eles passam a desempenhar um papel na disputa eleitoral que não desempenhavam antes. Uma coisa que eu vou chamar até o Diego para mencionar, antes da gente passar a bola para o Tomás, a gente via alguns desses temas sociais de costume sendo debatidos nas sabatinas, né? Por exemplo, quando o ministro Luiz Roberto Barroso foi indicado, lembro muito bem do senador do Espírito Santo, Magno Malta, fazendo essas perguntas sobre aborto, sobre casamento, etc., mas não era um tema que fosse de campanha. Mas o Diego, acho que quer lembrar um fato que se relaciona com uma decisão do Supremo de 2011, né, Diego, e que depois começou a tangenciar também, começou a aparecer como tema de campanha. Como a Juliana observou, o Supremo começa a entrar nessas pautas progressistas ali nos anos 2000, mas talvez a decisão, né, que seja o Supremo entrando aí com os dois pés nesse tema, não para falar disso, mas para decidir uma questão central e com grande impacto dentro do Congresso, foi a decisão de 2011 sobre união estável homoafetiva. E é interessante que essa decisão gera repercussão. Eu chutaria, né, eu especularia, gera repercussão eleitoral, provavelmente, nos anos seguintes, se a gente vê como é que deputados e candidatos a deputados e políticos fora da órbita, né, da pauta presidencial, da eleição presidencial nacional, lidam com esses temas. Eu imaginaria, então, a gente pega, por exemplo, me lembro em 2014, o Silas Malafaia fez uma crítica ao programa da então candidata Marina Silva, porque ela mencionava alguma coisa sobre, né, aprovar a legislação para regularizar a situação de casais homoafetivos, sendo que, na verdade, era basicamente, vamos, então, criar leis que digam o que o Supremo já disse. Isso era, inclusive, né, a crítica mais imediata que poderia ser feita, a crítica do Silas Malafaia, como se isso fosse uma coisa revolucionária que a candidata Marina estava fazendo naquele momento. Então, acho que isso aparecia nas beiradas, né? Acho que se a gente for cavar ali em 2014, é possível que você já veja candidatos a deputado, senador, você mencionou o Magno Malta, né? Capitalizando em cima desses temas. Acho que é bem provável que a gente encontre também um movimento que vem dessas eleições, né, para outras posições, antes que, de fato, desemboque na pauta do debate presidencial nacional, como está acontecendo agora. Tomás, para você chegar aqui na conversa, o que explica e o que não explica o fato de o Supremo estar hoje como tema de campanha? Olha, eu acho que, primeira coisa, o Diego tem razão, que essas duas coisas já existiam antes. Eu acho que tem uma convergência e um tempo de maturação dessas duas pautas, né? O Supremo está discutindo temas morais e entrando nesse debate, tomando decisões que afetam essas questões, que são questões divisivas na sociedade há algum tempo, mas o quanto isso acontece a tempo suficiente para as pessoas entenderem isso e verem isso como algo recorrente do Supremo, também demora um tempo, e a mesma coisa com a pauta temas relacionados à corrupção, né? É verdade que o mensalão aconteceu e não foi imediatamente aquilo que a gente viu, mas o mensalão não é a Lava Jato, em vários sentidos, né? O mensalão não é a Lava Jato, tanto pela maneira como ele foi visto na época, a sua relação direta com o PT, em certa medida, né, politicamente na época, de uma maneira que a Lava Jato se pode dizer que afetou todo o espectro político nacional de uma maneira muito mais ampla, né?
Não só porque nós temos PP e PMDB, outros partidos envolvidos, mas porque a gente está falando de governos estaduais, a gente está falando de como a Lava Jato, né, estava em estados diferentes, em políticos diferentes, no legislativo, em executivos estaduais, de uma maneira muito maior. Então, acho que essas duas coisas são relevantes. Mas acho que uma coisa que eu queria trazer para aqui agora é, se é verdade que o Supremo entra em pauta de campanha, né, e começa a se tornar cada vez mais pauta de campanha, eu queria chamar a atenção para como tem duas maneiras diferentes em que isso está presente no debate. E elas não são necessariamente contrastantes, né? Elas, às vezes, o mesmo político diz as duas coisas. Mas elas, se você fosse ser, né, coerente mesmo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, uma é a crítica ao Supremo fazer essas coisas. Um Supremo que está intervindo demais. Um Supremo que está entrando no espaço da política. Um Supremo que está tomando decisões em espaço onde ele não deveria tomar. Essa é uma crítica que existe, né? Outra tipo de crítica que a gente tem, a outra posição que a gente tem então um discurso que diz, eu não quero que isso aconteça, né? Se eu for eleito, eu vou atuar para que o Supremo volte para o seu lugar, esse tipo de posicionamento. Outra coisa é, não, eu quero que o Supremo faça isso para mim. Eu quero que o Supremo faça isso, mas para os temas e nos sentidos que me interessam. Que é um tipo de... E eu vou... que começa a ser... Não o Supremo vai fazer outra coisa, mas eu vou nomear ministros que vão ser ministros que vão usar esses poderes para aquilo que me interessa, né? Então, chama atenção, por exemplo, e de uma maneira explícita, né? Chama muito atenção quando o Bolsonaro, muito no começo da nomeação, falava, eu vou nomear um ministro para pedir vista, sentar em cima de uma coisa dessa, falando isso com todas as letras, né? O que coloca, inclusive, os ministros que ele nomeou numa posição... Ele já falou de novo para o segundo ele mandato. Falou isso, né? Ele disse que era para isso mesmo que ele ia querer que eles fizessem. E eu acho que, termino falando, né, sobre essas nomeações, só chamando a atenção para o fato de que acho que daí a gente pode olhar para essa segunda questão, né, que é quem foi nomeado, quem não foi. Cássio Nunes e André Mendonça são nomeações bem diferentes em certo sentido, elas não são a mesma coisa. Lembrando que é isso, que o André Mendonça está dentro desse discurso do Bolsonaro de vou nomear um terrivelmente evangélico, né? Ele prometeu isso, depois foi cobrado que de fato fizesse isso. Isso é um tipo de coisa. O Cássio Nunes não era isso, né? Não era essa a visão, né? Então dá para a gente pensar sobre isso e até, quem sabe, retomar as nomeações do Lula, né? Você falou sobre como nomeou 3 ministros de uma vez. Então, se a gente pensar quem foram, né, esses 3 ministros, que eles tinham... Em que circunstâncias e como foram indicados, inclusive. Exatamente. Diego. Esse ponto que o Tomás falou, né, a tensão entre você dizer, acho que o Supremo não deveria fazer exatas coisas, mas talvez o que você queira quero que faça, mas faça para mim, faça do jeito que eu acho certo. Acho que o Bolsonaro ilustra bem o ponto em que isso fica escancarado, né, porque o Bolsonaro trouxe para o vocabulário presidencial algo que me parecia inédito, que é um presidente recorrentemente criticar decisões tomadas monocraticamente, né, dizer, ele chega a falar isso, acho que eu diria, não me lembro de um outro presidente ter dito decisão, tudo bem, mas que seja, então, uma decisão do colegiado. Sabemos que depois ele, né, deixou claro que o problema não era ser monocrático, era ser contra o que ele queria, mas ele usou esse vocabulário, que é um vocabulário que, né, quem observa o Supremo há muito tempo faz essa crítica, discute isso há muitos e muitos anos, mas agora isso ganhou, né, o presidente fala isso em live, né, criticar a decisão ser monocrática. E, por outro lado, ele também é o presidente que, ao mesmo tempo que fala isso, ou seja, parece estar criticando a estrutura de um Supremo que decide individualmente, vai lá e diz, eu tenho 10% de mim no tribunal. 10% que, né, ele falou isso sobre o Cássio, né, o ministro Nunes Marques, antes da indicação da André Mendonça, ele falou, não, eu tenho 10% do tribunal, então, pelo menos a gente consegue jogar pelo empate, ele pode fazer um pedido de vista. Um presidente que fala nesse nível de concretude, né, e de tática sobre como esses poderes individuais podem ser usados a seu favor no tribunal de uma forma assim crua, bruta. Eu tenho 10% lá dentro, e esses 10% pode até não servir para ganhar, mas a gente consegue segurar, esforçar um empate. E um presidente que comemora decisões monocráticas também, como uma recente do ministro
André Mendonça envolvendo combustíveis, né? Comemora a decisão monocrática totalmente também fora da Comemora a curva. distribuição, né? Inclusive, Comemora a distribuição, ou seja... diz que, abre aspas, Papai do Céu ajudou, e aí caiu com o André Mendonça, né? Exato. Mas só para falar uma coisa, Diego, desculpe te interromper, mas olhando também o governo Lula, eu me recordo que alguns assessores do Palácio do Planalto diziam que o melhor ministro para o governo Lula era Gilmar Mendes. E era por conta de decisões que também tomava em favor do governo. Então, tem um pouco disso, e esse eu levantaria depois para vocês de dúvida, com base no que o Tomás mencionou, se não é pela atuação das outras pessoas já indicadas, que também mostra para quem está entrando que vale muito a pena você seguir um desses caminhos que o Tomás mencionou. Um é você fazer a crítica, como o ex-presidente Lula está fazendo agora, dizendo, não, o Supremo tem que voltar para o seu lugar, não pode falar na imprensa, votar pela imprensa. Essa é uma crítica que a gente ouve muito, e é institucional, mais global, mais etérea e tal. A outra coisa é falar muito especificamente de casos, né? Quando o governo começa, ele está interessado em casos. E o presidente Lula teve muita ajuda do Supremo para governar também. Mas não me parece que seja o caminho que o presidente Bolsonaro segue, né? Me parece que são realmente duas críticas diferentes, né? Sem dúvida, eu concordo. Acho que o Bolsonaro, no caso, e talvez até essa dinâmica já tivesse clara há mais tempo, essa tensão entre as duas coisas, é que o Bolsonaro, nesse tema, como em tantos outros, ele consegue dizer coisas totalmente incompatíveis, né? Assim, ele já tentou fazer as duas coisas, já tentou fazer a crítica institucional, mas, evidentemente, não dura um segundo, né? Porque ele tem uma visão totalmente instrumental, né, do Supremo. Talvez seja isso, né? Mais instrumental do Supremo, né? Quando ele fala do 10%, exatamente. Exato, e alguém pode dizer, mas políticos vão ter visões instrumentais do Supremo. Tudo bem, isso pode ser verdade de maneira mais disseminada, mas você dizer isso para consumo popular dos seus eleitores e eleitoras, né? Você falar isso numa live, acho que essa é uma novidade do governo Bolsonaro. Desculpe, mas antes de passar depois a palavra para a Juliana, eu ouvi de alguns ministros do Supremo uma avaliação do que seria um STF com Lula ou com Bolsonaro. E a avaliação que eles fazem é que o Supremo vai ser mais low profile em qualquer que seja o governo. E as razões também são diferentes. A primeira, se for o presidente Bolsonaro reeleito, porque ele vai indicar mais 2 para o tribunal e vai ter uma maioria com certa tranquilidade para o seu projeto de governo, além do que vai vir legitimado pelas urnas, óbvio. E no governo Lula, no novo governo Lula, o Supremo também diminuiria, porque essas pautas de costume mais sociais, algumas delas vão ser pauta do governo. Seriam pauta de governo. A gente sabe que o governo do PT não tratou de aborto, né? O governo Lula não tratou de aborto e de algumas outras questões sociais. A união afetiva também não tratou. Mas, de qualquer forma, uma visão de que o Supremo seria mais low profile, independentemente do governo, né? Mas tem uma diferença entre as duas coisas, quando desculpa eu entrar, né? Quando você diz que vai ser pauta de governo. Uma coisa é você achar que é pauta do governo, no sentido que o governo vai fazer isso, então o Supremo não vai precisar fazer. Isso. Outra coisa é, o governo talvez não faça nada disso. Acho que é isso que você pontuou, né? Não tá claro que um governo Lula vai ser particularmente ativista num tema como aborto, por exemplo. Isso não está nem na campanha e nem necessariamente eu daria de barato como algo que será feito. Mas a gente também o que a gente sabe é que não vai atuar contra necessariamente. Tem uma diferença entre você achar que o Supremo vai sair disso, que o governo Lula, sei lá, vai legalizar o aborto, que eu acho, não sei se isso vai acontecer. Até então, porque o Congresso, outra coisa vai continuar conservador, que vai ser um né? governo que vai ter um Ministério da Educação que não vai necessariamente passar uma portaria que tente invalidar o aborto que já está aí. Então, são atuações muito diferentes, que exigem um comportamento Supremo também muito diferente. Então, acho que é uma diferença relevante. Assim. Então, que nem tema de armas. Não sei se o governo Lula vai se tornar, né, vai tentar de novo entrar nesse tema, num tema de controle realmente, de tentar diminuir o porte de armas no Brasil, como tentou, né, a gente já teve essa discussão no Brasil há algumas décadas. Mas a gente sabe que não vai ter, assim, portaria tentando tornar mais fácil tirar os controles que já estão aí. Então, é um tipo de atuação muito diferente, né? Acho só para pontuar isso, que eu acho que é uma diferença relevante. Claro, sem dúvida. Ju? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é diferente um pouco na dinâmica da relação governo e Supremo agora, e que eu acho que reforça também essa centralidade
do Supremo nesse período eleitoral, na linha do que o Diego apontou, você tem um presidente explicitamente falando do uso tático de mecanismos do Supremo a seu favor, né? Mas você tem ministros do Supremo recém-indicados que não fazem nenhum esforço para se descolar desse discurso. Pelo contrário, de alguma maneira, passa a impressão que de um completo alinhamento e de uma falta de, digamos assim, pudores em usar imediatamente todos esses recursos que foram sendo expandidos e desenvolvidos sob muita crítica, né, pelo Supremo ao longo dos últimos anos. Então, nesse sentido, acho que tem uma sinergia aí, né, da atuação presidencial com a atuação dos nomeados pelo presidente, que confirma esse discurso presidencial, né? Porque eu acho que num outro cenário, talvez esse discurso pudesse cair num certo vazio, né? Se ele não fosse concretizado imediatamente, né? Se esse alinhamento ele não fosse demonstrado a todo momento, né? Talvez isso retirasse o foco do tribunal, né? Seriam palavras ao vento, palavras vazias. Mas, no caso, o presidente ele comemora, ou ele indica, ou ele sugere, e aquilo é imediatamente, né, adotado, né? A gente percebe, ou anteriormente adotado, né? As agendas confluem, não estou dizendo que é uma ordem direta, não nesse sentido, mas as atuações confluem. Então, esse discurso também sobre a atuação do Supremo, o que pode o Supremo e seus ministros, inclusive, para além dos limites que são considerados razoáveis e aceitáveis, ele é reforçado o tempo todo, né, por esse movimento, tanto interno quanto externo. Juliana, e você falou isso, eu inicialmente tinha mencionado, né, que a gente podia discutir também a atuação das pessoas. Se a atuação de alguns ministros num passado até mais distante, também não poderia ter mostrado para os presidentes que dá para instrumentalizar, ok, assim, by the book dá para instrumentalizar. Eu me recordo que alguns ministros reclamavam de pedidos de vista que já eram como se fosse para obstruir votações. O ministro Pertence falava muito isso, e nós estamos falando final da década de 90, nós não estamos falando nem de 2000, falava isso é década de 90. E isso depois, eu mesmo mencionei aqui o caso do ministro Gilmar Mendes, que notadamente é um ministro a favor de governabilidade, toma decisões pensando isso. O ministro Moreira Alves também era assim e tal. Então, talvez a atuação de alguns tenha mostrado que vale a pena, que dá para fazer. Só que no caso mais recente é o que você está mencionando, né? É muito evidente que isso tentou ser feito e que algumas coisas funcionam. E como disse um ex-ministro, ele dizia, na minha época, estou falando de um ex-ministro bem antigo mesmo, na minha época os presidentes tentavam escolher o que havia de melhor entre os nomes e tal. Eu também, obviamente, ele puxando a sardinha para o lado dele, porque também foi escolhido. Mas ele falou, agora os presidentes têm que escolher alguém que não vá prejudicar o governo ou ir contra o governo. E nisso se aproxima do que você mencionou, né, Juliana? Como se estivesse indicando um senador, como se estivesse indicando uma liderança para fazer eco a alguma decisão do governo. Uma AGU. Acho que mais que um senador, né? Porque o Senado é um órgão colegiado, né? É verdade. Mas se você estivesse nomeando o presidente do Senado, quase alguém que tem poderes, ou o presidente da CCJ, alguém que tem poderes de pauta e poderes de acelerar ou parar coisas. Mas eu achei, já que você deu exemplo, é interessante. A primeira coisa, obviamente, então, talvez o ministro Gilmar Mendes seja um grande exemplo dos dois principais poderes, na cabeça, eu acho, de muitas pessoas, desses dois principais poderes que a gente vê no Supremo, né? Os exemplos talvez mais polêmicos em si, tematicamente, mas também em termos de todo mundo prestou atenção, né? Então é difícil não pensar, você falando de vista, não pensar na vista que o ministro Gilmar Mendes pediu no tema da proibição de financiamento por pessoas jurídicas em campanhas, né? E a liminar, então, que ele deu no caso da posse do Lula, que para muitas pessoas foi o ato que talvez tenha colocado a última pá de cal num governo Dilma que estava caminhando para o seu fim, né? Teria sido o suspiro que poderia ter, né? O respiro que poderia ter permitido que o governo salvasse, ninguém tem como saber isso, especulação histórica. Mas, então, assim, acho que esses momentos não dá para... essa pessoa, né? Essa materialização individual de alguém que usou esses poderes de uma maneira que fez todo mundo prestar atenção. Tipo, poxa,
Nossa, se eu tiver alguém com esse perfil... Tomás. Olha, mas eu ia chamar... Eu falaria, desculpe te interromper novamente, eu estou aqui interrompendo vocês demais, mas o ministro Nelson Jobim, por exemplo, ele foi o primeiro a caçar uma liminar de um colega porque impedia um leilão de plataforma de petróleo, alguma coisa assim, que era muito importante para o governo Fernando Henrique. E ele o ministro Pertence falava que ele era o líder do governo no Supremo. Então, se a gente olha... Isso é verdade, ali naquele assim, momento... Mas não tem o grau... Mas acho que não dá para você falar assim que as pessoas sabem disso, as pessoas falam disso, todo mundo sabe, o grau de repercussão, é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que é inédito, nada do que o João Mendes fez nesse sentido, né, em termos... Mas o que eu ia chamar a atenção até para ser justo, em certa medida, com o Gilmar Mendes, pensando sobre esses dois exemplos, foi pensar que o caso da legalização, na verdade, da legalização não, né? O caso em que se declarou ilegal as contribuições de financiamento de campanha para pessoas jurídicas, eu acho que é um bom exemplo dos dois pontos que a gente está falando aqui, né? Do quanto o Supremo pode fazer coisas e o quanto talvez exista uma discussão sobre se ele deveria poder fazer essas coisas e retirar o Supremo dessa espera, e o quanto um ministro sozinho pode, às vezes, impedir que ele aconteça. Então, acho que o caso do financiamento é um exemplar, né? O Supremo tomou uma decisão colegiada, coletivamente, que afetava o financiamento de campanha, ou seja, afetava todo o sistema político, e resolveu tomar... Então, não dá para dizer que os políticos não estavam particularmente atentos a uma decisão como essa, e esse é um Supremo diferente, é um Supremo, né, é um Supremo ativista peculiar, digamos assim, né, que a gente não vê há tanto tempo, e a gente vê um ministro impedindo que isso aconteça, ou pelo menos que isso aconteça imediatamente, né, que os efeitos foram impedidos de acontecer para aquele ciclo eleitoral. Então, talvez esse caso seja um bom caso de algo que dá para você fazer com que não tem como nenhum político no país não falar, opa, né, tem alguma coisa aí que a gente precisa ficar muito atento, porque o Supremo não... Veja bem, a gente não está falando de aborto só, a gente está falando de um impacto em todo o processo eleitoral, em todo o sistema de financiamento de campanha e eleições de políticos no país como um todo. Isso é algo que não dá para você imaginar que atores políticos, lideranças políticas vão deixar passar despercebido ou não vão querer ter algum tipo de controle sobre isso. E mesmo aquela decisão da segunda turma, da primeira turma, né, quando o ministro Barroso liderou ali uma votação para tentar avançar no tema de aborto. Também ali era uma demonstração, e olha que aquela foi uma decisão colegiada, mas mostrando como os ministros de fato têm poder para imprimir seus pensamentos também, né? Diego, desculpe, vamos lá. Eu acho que Tomás e você agora estavam falando sobre como se construiu esse Supremo que a gente tem hoje, né? E o caso do ministro Gilmar Mendes, sem dúvida, é fundamental, como também o do próprio ministro Marco Aurélio, né? São dois ministros que sempre mostraram muita desenvoltura no uso desses poderes individuais. E também uma outra coisa, que tem a ver com o que o Tomás falou, mas ele não colocou de forma, acho que explícita, que é falar na imprensa, né? Não acho que o ministro Jobim, enquanto ministro, falasse na imprensa sobre, né, decisões dos colegas e casos pendentes com a mesma frequência, ou sobre assuntos da política, com que o ministro Gilmar Mendes e o ministro Marco Aurélio... Há controvérsias. Pode Eu vou lembrar um caso para você depois. Mas um caso não faz verão. Né? Olha, vou te dizer, Diego, é um caso gravíssimo que a gente, às vezes, esquece de mencionar, que foi o Mensalão. O Mensalão estourou e o ministro Nelson Jobim, presidente do Supremo, promoveu uma reunião, inclusive, com os outros poderes, levando, inclusive, para o Procurador-Geral da República para dizer que estava tudo normal, para que estávamos vivendo um clima de normalidade. Aquela foi uma sinalização que, fosse hoje, seria tida como gravíssima, ou num contexto diferente, né? Naquele contexto até poderia caber alguma coisa nesse sentido, mas se a gente for olhar com as lentes de hoje o que aconteceu naquele momento, nós talvez tivéssemos uma outra interpretação. Eu vou lembrar, o ministro Nelson Jobim saiu a público, fez esse encontro institucional e deu entrevista para a imprensa para dizer que estava tudo normal. Estávamos vivendo, naquele momento, o estouro do Mensalão. Mas, de fato, né, eu não lembrava desse episódio, mas aí eu teria que saber, né, ele chamou a imprensa, ele falou isso, e eu me perguntaria, né, tudo bem, chamar a imprensa talvez seja aí o ponto em comum, né, você convocar a imprensa e falar, vamos pronunciar sobre isso. Tem sempre a opção de ficar calado, que é algo que parece cada vez mais raro, né, entre os ministros do Supremo, se lembrar,
acho que deu uma melhorada nos últimos anos. Mas se lembrar que você tem sempre a opção de não falar sobre um determinado tema. Mas o que eu chamaria... Só prestar atenção na ministra Rosa, né? Exatamente. Há quem não fale. Ótima lembrança, né? Padrão de comportamento, né, com relação... Mas eu ainda tenho esperança de poder entrevistá-la algum dia. Por mais que vocês digam que ela não... que esse é um padrão de comportamento que deve ser seguido, mas o jornalista aqui não pode dizer que não quer entrevistá-la. Olha o Felipe aí oscilando entre a questão estrutural e a instrumentalização, né? O que funciona e o que é a estrutura do tribunal. Mas, de fato, eu chamaria atenção, voltando a uma coisa que você tinha falado, né, sobre o Tribunal do Futuro. Será que o Tribunal do Futuro vai ser mais low profile? Será que o debate público que está ocorrendo nessas eleições agora vai mostrar, né, a necessidade prática de que esse tribunal seja mais low profile, até para se proteger, até para não ser tema de campanha de novo? Eu diria que aí tem dois sentidos de low profile, Felipe. Quando você falou, eu fiquei pensando, né? Um tem a ver com a forma de atuação da instituição e a outra com a intensidade ou velocidade com que essa atuação acontece. Eu acho que é mais fácil a gente imaginar que vai haver um pé no freio. O Supremo não vai parar de fazer essas coisas do tipo, num dado momento de qualquer dia aleatório do ano no Brasil, você nunca pode dizer tal decisão liminar sobre tal tema é impossível ser dada monocraticamente. Isso não dá mais para dizer, né? Assim, a chance não é mais zero de nada acontecer no Supremo. O que eu acho que vai acontecer é que essas decisões surpreendentes, talvez monocráticas individuais, pedidos de vista, de obstrução, isso pode reduzir a frequência com que isso acontece. Mas é um tribunal que não vai necessariamente, mesmo desacelerando, não vai se colocar fora dessa lógica da instrumentalização para os políticos, né? O que eu acho que seria mais importante, mais difícil de acontecer é o low profile, a mudança como mudança qualitativa, que é um tribunal que vai tentar dizer, não, essa não pode ser a minha lógica de atuação e eu não posso mandar para as pessoas a mensagem de que a minha lógica é essa. O que eu acho que vai acabar acontecendo é o low profile no primeiro sentido. Vamos desacelerar para poder continuar fazendo essas coisas, mas em alguns casos só, né? Não vamos fazer isso com a frequência com que a gente tem feito. Então, eu acho muito difícil acontecer uma mudança, uma transformação de fato. Acho que vai ser um low profile, né, um recuo na mesma métrica. Vamos reduzir a velocidade, mas não mudar a lógica de atuação. Eu queria deixar uma pergunta aqui para a Juliana, falando também de futuro, Diego, já que você puxou o olhar para adiante. Se esse vira um tema de campanha, e se o presidente tem que se comprometer com o seu eleitor a fazer determinada coisa no Supremo, a indicar alguém com perfil XYZ, isso vai tornar o ministro indicado mais vinculado? Será que esse ministro vai ter que estar mais comprometido com a pauta do presidente que o indica? A gente sempre viu que, obviamente, um presidente tende a escolher as pessoas que pensam como ele, ou que têm uma certa afinidade. Nem sempre foi o caso. No caso do presidente Lula, por exemplo, ele indicou pessoas muito variadas. O presidente Bolsonaro soube muito bem quem indicar. E o presidente Fernando Henrique Cardoso também indicou 3 pessoas que a gente consegue ver o norte nas indicações que ele fez. Mas essa é a minha dúvida, Juliana. Será que a gente vai ver ministros mais ligados, mantendo uma fidelidade maior com o governo que indicou? E quando estava pensando aqui sobre isso, e acho que o grau mesmo de menção ao Supremo e promessas com relação ao Supremo é diferente, né, nos 2 candidatos. A gente não vê o ex-presidente Lula prometendo nada, pelo menos por enquanto, com relação ao Supremo. Acho que a gente vê isso muito mais da parte do Bolsonaro, e como você bem mencionou, ele soube selecionar ministros fiéis, né, a ele, ou pelo menos fiéis enquanto o seu mandato dura. A gente também não sabe se e em que medida essa fidelidade de Nunes Marques e André Mendonça vão permanecer num eventual fim de mandato, né, não reeleição do Bolsonaro. Então, isso é algo também para a gente observar. Agora, eu acho que uma pergunta importante que vem aí da sua questão é se o PT, né, no presidente Lula, porque fez indicações com Lula e Dilma, vai mudar a sua forma de indicação. Como você bem mencionou, foram nomeações bastante variadas, algumas mais bem-sucedidas em termos de vinculação e outras nada bem-sucedidas, né, em termos de vinculação. E
imagino que deva haver conversas nesse sentido sobre acertos e erros, né? Um balanço desses últimos anos, dessas últimas nomeações, e uma tentativa possível de não repetir o que pode ser considerado erro a partir dessa perspectiva com relação ao governo. Então, eu acho que isso deve mudar. É possível que mude. Eu não sei, o Bolsonaro acho que manteria, né? Imagino que manteria essa linha de indicação e que tem a ver com o que ele já fez e com o que ele está falando que vai fazer. O Lula não está falando que vai fazer nada, mas eu imagino, né, que isso seja levado em conta, né? As indicações pretéritas para avaliar essas indicações futuras, alguns aprendizados, né, dessas nomeações que foram feitas aí nos governos do Partido dos Trabalhadores. Eu até mencionaria, Diego, você quer falar? Não, só ia dizer que acho que tem uma separação clara no caso do Bolsonaro entre o que ele quer sinalizar eleitoralmente, o que de fato ele tem feito com as indicações, né? O caso do André Mendonça mistura um pouco as coisas, mas a gente sabe que a indicação aconteceu, talvez não tanto por esforço do Bolsonaro, a confirmação, mas por uma mobilização independente com o próprio André Mendonça. Eu acho que no espírito de não tem mais inocência, né? Eu acho que se a gente pensar que tem dois imperativos aí, eu quero ministros que veiculem certas teses e eu quero ministros que me ajudem, eu acho que o mix exato vai variar de presidente para presidente, né, depende do grau de, digamos, inibição também de fazer certas indicações, colocar certas pessoas, mas essa variação, para mim, ela é muito menor do que ela já foi no passado. Acho que, no geral, daqui para frente, presidentes vão ter que pensar, né, o quanto que eles conseguem nesse mix aí de objetivos. Não dá para abrir, eu acho, com 1 ou 2 vagas no mandato, não dá para abrir, deixar de lado essa oportunidade de indicar pessoas que vão estar alinhadas com você em temas da conjuntura, que vão ter um tipo de abertura para considerar o seu lado, né, os problemas do governo. Eu acho que pensar em ministros mais ligados a teses, né, que é uma outra dimensão, não é tanto quanto que pensa parecido ou não, mas se é conjuntura ou teses, e por isso que eu acho que muitas pessoas que aspiram a um cargo no Supremo, eu fico vendo, né, juízes conservadores, digamos assim, puro sangue, eu acho que esses estão atrás na corrida, né? Mesmo que o Bolsonaro ganhe, eu acho que não é isso que está em jogo. Acho que está em jogo é outra coisa. Tem que ter um pouco disso, mas tem que sinalizar que você vai ter aí uma escuta para o lado do governo nesses problemas. O que eu ia perguntar, colocar para vocês, é em que medida também o papel do Senado tem potencial para mudar ou para permanecer o mesmo, né? Ou quais vão ser as resistências que vão ser colocadas para o Senado nesse processo, porque se muda a importância, os objetivos explícitos, né, da nomeação, talvez isso afete também a dinâmica da aprovação dessa nomeação. Então, acho que isso também é alguma coisa que pode afetar esses novos governos, né? Sobre isso, Juliana, acho que dá até para a gente voltar nesse tema das sabatinas, né, que o Felipe quando tinha mencionado no começo, né, que é interessante ver também duas coisas diferentes acontecendo nas sabatinas, né, já que a gente está falando do Senado, né, quem sabatina os nomeados aos Supremos é o Senado. Você tem a preocupação e a sincera mobilização de uma maioria de senadores, que não é uma coisa fácil, para às vezes barrar um ministro específico, um nome específico, ou um ministro com um perfil específico, né? Eu acho que é interessante, por mais que por vários motivos tenha sido bom que a gente não viu uma nomeação do Moro para o Supremo, teria sido um teste interessante de certas teses, teria sido interessante verificar como o Senado reagiria diante de uma nomeação explicitamente lavajatista, comprometida inclusive com vários dos problemas, né, dessa operação, né? Então a gente não viu um teste como esse, um teste tão explícito como esse, né? Não sei se a gente vai ver, mas eu acho que esse tipo de coisa a gente pode pensar sobre mobilizações de eleitores. Uma outra coisa, eu acho que volta o outro tema, né? A pauta dos costumes, certos temas de ideologia, que é o quanto de fato né, existe uma capacidade de mobilização do Senado para bloquear certos nomes ou certos perfis, ou quanto tem uma parte daquele exercício que é eleitoral, né? A gente está falando sobre o quanto algumas coisas que o presidente, o candidato a presidente fala ou não fala é puramente eleitoral, né? O discurso dele, talvez ele esteja falando coisas, mas não é necessariamente o que ele vai fazer,
né? Por mais que às vezes ele depois tenha que pagar essa conta, mas não sempre, né? Então talvez o bom exemplo seja o Bolsonaro, que falou sobre um terrivelmente evangélico. A gente consegue imaginar por que eleitoralmente ele prometeu aquilo. Depois, numa certa circunstância posterior, podia ser que ele tivesse disposto a não ir por esse caminho, mas ele foi cobrado ativamente por parte da sua base, por lideranças da sua base, que ele ia precisar para sua reeleição, e isso talvez tenha gerado, de fato, a nomeação e a confirmação da Mendonça de uma maneira que talvez não tivesse acontecido se fosse só dependesse do Bolsonaro sozinho, né? O Dia dos Senadores também acontece isso na sabatina, né? O quanto tem uma parte que é o voto, de fato, bloquear o nome, o quanto é um discurso que a gente sabe que vai ser um trechinho daquele discurso que vai ser gravado, que vai ser 1 minuto, 3 minutos do que ele está falando, que vai circular nas redes sociais desse senador, que vai circular, né, no WhatsApp, que vai ser coberto de alguma maneira, às vezes pela imprensa local, e que às vezes para o senador está de olho nisso. E eu acho que assim, isso a gente vai ver com certeza. Acho que não tem nenhuma dúvida de que, como o nosso tema é o Supremo está na pauta, o Supremo está na pauta, os senadores vão falar sobre isso e vão utilizar oportunidades que ele tem para ter qualquer tipo de publicidade em torno de seus posicionamentos sobre isso. Mas isso é diferente do quanto que o Senado, colegiadamente, vai se mobilizar para bloquear um nome ou não bloquear um nome em relação a esses temas específicos. E eu só faço um último comentário aqui para a gente ir para a nossa rodada final. Essa instrumentalização potencial do Supremo pode virar um círculo vicioso, né? Porque as pessoas, não é que se esquecem, mas talvez sejam curto-prazistas, e indicar um juiz que esteja disposto a, digamos assim, na falta de melhor expressão, prestar serviço, essa pessoa vai manter esse comportamento depois. Então a gente vê muito político reclamando de ministros XYZ, mas celebrando outros que também fazem a mesma coisa, só que pro lado deles. Então a gente vai ficar só nesse cara e coroa talvez durante algum tempo. Vamos aqui para a nossa rodada final. Eu queria chamar a Juliana para a gente eleger e discutir algum fato, personagem ou decisão da semana. Juliana, o que você destacaria? Eu destacaria esse caso, né, que mobilizou muito, esse caso muito trágico, mais uma menina, né, uma criança grávida que não consegue realizar o procedimento, finalmente, né, conseguiu, mas, enfim, que teve o seu direito obstado aí durante semanas e semanas de realizar um procedimento de aborto legal, e o papel que o judiciário desempenhou nisso, né, quando ela e a família recorreram ao judiciário para obter uma decisão judicial, que não seria necessária, mas que foi requerida pelo hospital, o que a gente assistiu foi uma tragédia, né? Foi uma audiência em que a gente viu a completa revitimização dessa menina pela juíza e pela promotora que estavam nesse caso, né? O vídeo está disponível e é lamentável, é triste, e é difícil, né, de superar o que acontece ali, né, com relação ao direito dessa menina, que já estava sendo violado, mas que ali, né, se atualiza e se renova essa violação. Diego, você, qual é o seu destaque? Eu chamaria atenção para a prisão provisória e já revogada, né, do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, no âmbito de uma investigação sobre irregularidades no acesso a recursos públicos no âmbito do MEC, né? A acusação de que haveria um gabinete paralelo comandado por pastores evangélicos, e a Polícia Federal, no âmbito de uma apuração dessas acusações, né, teria solicitado a prisão. Agora, não sei se é a Polícia Federal ou o Ministério Público, posso estar errado nisso, mas solicitada a prisão preventiva do Milton Ribeiro, que foi, em menos de 24 horas, foi revogada, né, considerando a concessão de um HC no TRF da primeira região. E esse caso, ele é quase que o bingo completo das eleições do Brasil 2022, né, porque uma decisão do sistema de justiça com acusação de corrupção que tem impacto eleitoral, que envolve também, né, a base evangélica do presidente Bolsonaro, e só faltou realmente o Supremo, que aparece aí indiretamente porque o desembargador que concedeu esse HC é um dos potenciais, né, está no páreo para indicação para o STJ, e
só chegou perto, né, do Supremo, mas se tivesse o Supremo nesse caso, aí sim seria o bingo completo das eleições de Brasil 2022. E a gente está gravando agora sexta-feira de manhã, Diego, e acaba de sair a notícia de que houve um pedido do Ministério Público Federal para investigar se houve interferência do presidente Bolsonaro nessa investigação. Portanto, o caso foi remetido para o Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Então, fechou o bingo, como você diria. Tomás, e você, para a gente completar? Acho que duas coisas, né? Uma, sobre os dois casos mencionados por Juliana e Diego, acho que eles mostram como o Supremo, é muito difícil o Supremo não virar tema, né? Esses foram dois temas centrais da política hoje, e são dois temas que eventualmente chegariam no Supremo. E às vezes, mesmo quando não chega, o fato de que a gente sabe que vai chegar já gera especulações, já falamos do Supremo, mesmo quando o Supremo não teve nada a ver com esses casos dessa vez. E o quanto muitas vezes não tem, né? Tanto a decisão específica no primeiro momento, né, no caso concreto dessa menina, a viabilização do aborto legal por ela não dependeu de uma decisão do Supremo. A gente consegue imaginar um mundo no qual tivesse acontecido uma decisão, mas não foi o caso. E no caso também da prisão de Milton Ribeiro, não foi o Supremo que tomou a decisão, foi o STJ, no caso, né? Então, mas a gente sabe que inevitavelmente ia chegar no Supremo. Então é muito difícil a gente, os temas centrais que mobilizam a imprensa, que mobilizam a política, o Supremo acaba sendo um lugar onde eles desaguam, e um Supremo que hoje não tem como ele sair, às vezes, do debate, porque se ele faz algo, ele vai ser cobrado por o que ele fez, mas quando ele não faz, os silêncios dele hoje em dia também ele é cobrado por eles, porque o Supremo faz tanta coisa que quando ele não faz, ele também tem que se explicar por que não fez, né? Então, acho que esses são chamar a atenção para esses dois casos. E já quero falar de um outro caso, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, nós temos a notícia agora, né, no capa de jornais, de que nos Estados Unidos foi derrubado o Roe v. Wade, que era o caso que estabelecia um direito constitucional ao aborto, pelo menos nos primeiros meses, a impossibilidade de sua criminalização nos primeiros meses de gravidez, né? O que mostra o quanto em outros lugares também, o Supremo Corte se tornou nos Estados Unidos um tema central do debate político há algumas décadas. O tema das nomeações, as promessas de nomeações, é parte corrente do debate político, é algo que move o eleitorado, né? A gente sabe disso. Mas eu também chamaria atenção para o fato de que foram décadas de discussão, de luta, de mobilização para que isso acontecesse. E que isso também eu chamaria para ser uma diferença, né? Eu acho que no Brasil as pessoas imaginam que você ganha uma eleição, se nomeia 3 ministros, você vira um precedente. Nos Estados Unidos, pelo menos, não foi assim que aconteceu. E também não era uma coisa óbvia, né? Toda a literatura sobre esse tema mostra como isso não era. Hoje a gente enxerga isso como ser um tema fundamental da divisão entre democratas e republicanos. Na década de 70 não era. Os ministros que votaram em Roe v. Wade eram nomeados por republicanos. Então, como essas coisas mudam também, como essas coisas viram clivagens eleitorais diferentes com o passar do tempo. Então, acho que é uma boa de pensar sobre isso. Uma notícia que eu acho que é muito ruim para o direito das mulheres, para o direito sobre sua autonomia sobre o seu próprio corpo nos Estados Unidos, mas que ilustra exatamente o quanto o Brasil, quanto a isso também, parece estar seguindo uma tendência no qual ele não é único a centralidade eleitoral, digamos assim, do que o tribunal faz ou não faz, e especificamente de suas nomeações, de quem um presidente nomeia ou não nomeia. E eu não sei muito se a gente tem muita volta. É difícil a gente pensar, a gente não falou disso, né? Tem como voltar, né? Voltar completamente? Acho que uma coisa a gente falar... O círculo vicioso do que eu falei. Acabou entrando nisso e quando é que isso se quebra, né? Se é que se quebra. Bom, eu aqui, desculpe, Tomás, eu aqui fecho com... Só lembrando também, a gente mencionou aqui, mas para entender o Supremo de hoje, tem a personagem central no final das contas, o ministro Gilmar Mendes, completou 20 anos de STF, teve uma sessão em homenagem a ele, foi interessante, inclusive, que ao final ele disse que não estava muito acostumado a homenagens e mais às críticas, então não sabia muito bem como lidar, mas algumas coisas, algumas marcas do ministro estão muito claras no STF, seja pelos votos que deu, pelos posicionamentos, inclusive, por tornar o Supremo essa corte mais presente, inclusive, no papel político, no debate político constante, e também pelas contribuições que deu, por exemplo, na regulamentação das ADIs, ADCs, ADPFs. Então,
é um marco importante. O ministro tem ainda mais 8, 9 anos e como decano do Supremo, certamente ainda teremos muito a discutir sobre Gilmar Mendes. Gente, obrigado. A gente volta na próxima semana aí com o 100º episódio do Sem Precedentes. Juliana, obrigado. Tomás, Diego, até semana que vem. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.